Onde é que tá a moeda que se perdeu? A mulher revirou toda a sua casa. Onde é que tá a moeda que se perdeu? Você pode ajudar a encontrar. Onde é que tá o filho que se perdeu? O seu pai o esperava todo dia. Onde é que tá o filho que se perdeu? Você pode ajudar a encontrar. Deus sempre vai procurar aquele que se perdeu. E quando ele encontrar, uma festa vai começar. Deus sempre vai procurar aquele que se perdeu. E quando ele encontrar, uma festa vai começar. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos então para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical? Então, pegando as suas Bíblias, todos, e nós vamos dar início agora a mais uma aula avulsa. Então, primeiro nós vamos orar e falar com Deus, ok? Vamos lá? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai amado e querido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, nos protegendo e nos guardando de todo o mal. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos por mais uma aula de Escola Bíblica Dominical, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora que nós já oramos, vamos falar então o nosso versículo. E o versículo de hoje que eu tenho para ensinar para vocês está no livro de João, capítulo 10, versículo 11, que diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos falar novamente? João, capítulo 10, versículo 11, diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muito bem, então todos falando, aprendendo o nosso versículo aí na Bíblia. A nossa história de hoje, a referência está no livro de Lucas, capítulo 15, mas também em outros evangelhos. Como nós falamos na semana passada, Jesus, quando estava aqui na terra, andando e ensinando, ele contava histórias, chamada de parábolas, para ensinar as pessoas, ensinar os seus discípulos, para ensinar a palavra de Deus, porque ele queria que as pessoas conhecessem o seu Pai, o Pai eterno, nosso Pai maravilhoso que está no céu. No livro de Lucas, capítulo 15, nós temos as 3 parábolas, Na semana passada, então, nós falamos da parábola do filho pródigo. Hoje, nós vamos contar uma história, eu acho até que vocês já conhecem. Então, hoje nós vamos falar sobre a ovelha perdida. Como foi que ela se perdeu, se afastou? Então vamos lá para a nossa história? Eu trouxe esse livrinho aqui que tem uma história diferente, mas a referência é o livro de Lucas, capítulo 15. Vamos prestar bastante atenção neste ensinamento. Esta ovelhinha se chama Floquinho de Neve, porque ela é bem branquinha. E Floquinho de Neve nasceu em uma manhã muito gostosa de primavera, uma manhã quentinha, e as flores estavam bem bonitas, todas as aves estavam voando alegremente no campo. E Floquinho de Neve ficava ali, pastando pertinho da sua mamãe, sempre prestando atenção. Mas ela era uma ovelhinha um tanto desobediente e gostava bastante de passear. Ela saía um dia de perto da sua casa, da mamãe,
e principalmente de perto do seu pastor. E ela foi andando, passeando, pulando, porque estava toda feliz. Quando ela se deu por conta, ela estava muito longe da sua casa e havia alguns animais ferozes que estavam querendo pegar Floquinho de Neve, né? Mas o pastor, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, quando foi colocar todas as ovelhas no aprisco, para elas ficarem quentinhas, porque no final do dia já estava formando chuva, ele viu que faltava uma ovelhinha. Onde está Floquinho de Neve? Floquinho de Neve havia saído. O pastor então deixou todas as outras ovelhas e foi à busca da sua ovelhinha perdida. E ele andou e lutou e brigou com os animais ferozes que estavam querendo pegar Floquinho de Neve, mas não encontrava ela. Ela estava já bem longe. De repente, Floquinho de Neve parou em um lugar e já estava noite. Tinha algumas aves de rapina, sabe aqueles animais que gostam de bicar os outros animaizinhos que estão perdidos e que fazem mal para os animais indefesos? Então, tinha algumas aves como essa rodando lá no alto. E naquele momento, Floquinho de Neve ficou desesperado, preocupado. Como que eu vou voltar para casa? Por que eu saí de perto do meu pastor? Ele foi desobediente, crianças. E então, Floquinho de Neve, naquele momento, caiu no precipício e começou a sentir muito frio, porque a noite chegou e a neve também. E ele ficou agarrado em alguns galhinhos, Mas ele ficou desesperado. E agora, o que fazer? Ele desobedeceu a mamãe, desobedeceu o pastor, saiu de perto da sua casa, de perto dos seus amigos, saiu de perto do seu pastor que o protegia. E Floquinho de Neve ficou desesperado. E ele começou então a chorar. E ele e ficou chorando, chamando, arrependido. E quando ele estava lá, ele ouviu então alguém chamar por ele. Alguém dizia: Floquinho de Neve, Floquinho de Neve. Era o pastor que estava procurando pela sua ovelha perdida. E então ele chorou ainda mais alto para chamar a atenção do pastor. E o pastor o encontrou. Ele já estava com muito frio. E o pastor então foi lá e resgatou o Floquinho de Neve. Ele dizia: Floquinho de Neve, por que você fugiu? Por que você saiu de perto de mim? Agora eu te encontrei, minha ovelhinha perdida. Que bom que eu te encontrei. Eu estou muito feliz. E naquele momento, então, o pastor pegou o Floquinho de Neve e colocou bem pertinho do seu peito para aquecê-la. Levou ela para casa de volta e quando ele chegou em casa, ele chamou todos os outros pastores, todas as pessoas que estavam perto e dizia: venham, venham, vamos fazer uma festa. Eu encontrei a minha ovelha perdida. Ela ficou muito feliz por ter voltado para casa, por estar de volta do lado do seu pastor. E o pastor fez uma grande festa e chamou as pessoas para comemorar, porque ele encontrou a sua ovelha perdida. Então, crianças, nós aprendemos com isso que Jesus fica muito feliz quando nós estamos do lado dele, quando nós estamos pertinho dele. Sair de perto do nosso pastor, sair de perto da nossa casa, sair de perto da nossa família não é uma boa opção, né? A gente precisa estar do lado do nosso pastor,
do lado de Deus, porque Jesus é o nosso bom pastor. Lembra do nosso versículo? Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus entregou a sua vida por nós. Nós somos as ovelhas e Jesus é o nosso bom pastor. Ele deu a vida por nós, pelos nossos pecados, né? Pelas nossas falhas, pelas nossas desobediências. Então, Jesus fica muito feliz quando nós saímos de perto dele e quando a gente está lá fora, a gente se lembra: ai, o meu pastor querido, Jesus é o meu pastor amado, eu preciso do meu pastor. Ele fica muito feliz quando a gente retorna para os braços do Pai, do nosso Pai Celestial. É isso que essa história nos ensina. Quando Jesus contou essa história, ele queria ensinar isso para as pessoas, que ele era o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas e que Deus se alegra quando nós retornamos aos braços do Pai. Lindo, né? Muito bom a gente saber que Deus fica muito feliz quando nós retornamos aos braços do nosso Pai Celestial. Então agora que nós já ouvimos a nossa história, nós vamos orar, tá bom? Vamos agradecer a Deus por esse Jesus maravilhoso que Ele nos enviou, que é o nosso bom pastor, que deu a vida por nós e que nos ama, independente de qualquer coisa que a gente faça. Ele continua nos amando. Ele quer que a gente volte para Ele. E Ele está sempre procurando uma forma de nos encontrar, de nos colocar no braço e dizer para a gente: eu te amo, você é meu filho amado. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse Jesus maravilhoso que nos ama tanto e a quem nós devemos a nossa vida? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. Senhor, aumenta a nossa fé, nos faça sempre, sempre estar perto de Ti, Senhor. Não nos deixe nos afastar do Teu caminho, Pai. Não nos deixe ser desobedientes, Senhor. Faça com que nós possamos estar sempre pertinho de Ti, Senhor, obedecendo a Tua palavra, lendo a Bíblia, orando com a nossa família, que a gente possa ser sempre obediente à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este ensinamento. Nós Te agradecemos, orando por todas as pessoas, Senhor, que precisam desse bom pastor. Precisa porque estão doentes, precisa porque estão tristes, precisa porque estão carentes de Ti, Senhor, porque não conhece o Jesus maravilhoso que nós conhecemos. Pai, se faça presente na vida deles. Senhor, manda missionários, manda pessoas, Senhor, para falar para quem não Te conhece, para falar de Ti, falar do Teu amor, falar o quanto o Senhor é bom e maravilhoso e o quanto Deus nos ama, que deu Seu único Filho para morrer por nós. Pai, muito obrigado. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora que nós terminamos a nossa história e já oramos, não esqueçam, vai lá no nosso grupo, coloca uma foto sua assistindo o vídeo com a sua Bíblia, né? E falando o nosso versículo, tá bom? Então, gente, boa semana. Deus abençoe a todos. Deus abençoe as suas famílias.